A nossa peregrinação, nessa parte de exercícios, nos leva a alta confiança. Aquilo que você tem que botar na mente. Eu chego lá. Eu vou passar. Eu vou passar. Diga sempre isso para você. Alguém vai lhe ouvir. Se dedique. Continuando a nossa parte de exercícios. Então veja aqui a questão de número 12. A expressão, né, representa a fração contínua. 4, 2, 1 e 3. Então representa essa expressão. 4 mais 1, 2 mais 1. Pronto. Questãozinha de lógica, envolvendo frações. Ele diz que essa expressão, o nosso amigo diz que é igual a 48 sobre 11 avos. Analogicamente, essa expressão 5, 2, 1 e 3 representa quem? Primeiro, vamos entender como é que funcionou, como é que funciona a construção dessa expressão. Observem, você tem, olha, bem aqui, é bem simples, ó, 4, ó, você tem aqui, ó, observe, 4, 2, 1 e 3, ó, 4, 2, 1 e 3. E aí, como é que nós fazemos isso aí, professor? Ora, para fazer isso aqui, então vamos imaginar, ok? Ó, para fazer isso aqui, nós temos assim. Ó, primeiro, a gente resolve isso aqui. Passo a passo. Então, vamos verificar aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 4, vou resolver essa daqui, para checar esse 48 sobre 11 avos. Então, eu vou ter 4 mais 1, 2 mais 1. Tem uma regrazinha bem simples para dividir, para somar fração com número inteiro. Fazemos a mesma característica do número misto. Como era um número misto? Você pegava, ó, se eu tivesse um número misto, então eu tenho aqui, é como se eu tivesse um inteiro e um terço. Ó, 1 mais 1/3 é como se eu tivesse um inteiro e um terço. Então o que que você faz? Repete o denominador, multiplica o denominador pela parte inteira e soma o numerador. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Ó, 3 vezes 1, 3, 4. Então isso aqui representa 4 terços. Aí aqui, nós temos, ó, cuidado, nós temos aqui, ok? Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 dividido por 4 terços, nós vamos ter o quê? 1 dividido por 4 terços, repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso, que é 3 quartos. Ok? Então, nós vamos ter 4, presta atenção, ó, 4 mais 1, 2 mais, ó, 1 dividido por 4 terços passa a ser quem? 3 quartos. Vamos usar as mesmas características do número misto que nós vimos lá atrás, ó. Então, o que que eu vou ter? 4 mais 1, aí eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 3, 11 quartos. Na divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso. Então, vai ficar 4 11 avos. Então, mesma coisa, ó, multiplica e soma. 44 mais 4, então, isso aqui passa a ser 48 11 avos. Então, está aqui a resposta, ó, 48 11 avos. Mas não era esse o nosso problema. Tivemos uma ideia como fazer. O que nós temos aqui, a sequência é 5, 2, 1 e 3. Então, vamos ver. 5, ó, nós temos 5, 2, 1 e 3. Pronto, essa é a expressão que ele quer, com 5, 2, 1 e 3. Então, veja para lá. Ó, veja para a gente, ó. 5, 2, 1 e 3. Olha a regrazinha, ó. Ó. Na sequência, 4, 2, 1, 3. Não, 4, 2, 1 e 3. Então, vamos lá agora para a nossa questão. Certo? Então, vamos nós para a nossa questão. Ó, 5, 2, 1 e 3. Então, é 5, ó, com calma. 5 mais 1.
Aí quem vem depois? 2 mais, ó, 5, 2, ó, 5, 2 mais, aqui, 1, aí depois, 1 mais 1/3. Ó, 5, 2, 1, 3. Então, 5, 2, 1 e 3. Agora vamos começar. Quanto é isso aqui? Aí já dá para fazer um pouco mais rápido, Pacífico. 5 mais. Então, vamos ver aqui. 1. Aí fica 2 mais 3, ó, como um número misto. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4/3. Então, 1 sobre 4/3. Então, eu fico com 5 mais 1, 2, 1 sobre 4/3 inverte. Então, fica quem? 4/3 fica 3 quartos. Ok? Então, vamos lá. Aí, o que que eu tenho aqui? Número misto. Como se fosse número misto. Então, eu tenho 5 mais 1. Aí, você tem 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11 quartos. 11 quartos. Então, fica 5 mais. Inverte. Faz a inversão. Então, passa a ser quem? 4 sobre 11. 1 sobre o inverso sobre 11. Como fosse número misto. Então, vamos lá. 11 vezes 5, tá certo? 11 vezes 5, 55. Mais 4, ok? Isso aqui é mais 4, né? 44 é muita coisa, viu? Então, nós temos isso aqui. Então, vamos lá, ó. Nós temos 11 quartos, então fica 4 sobre 11. Então, passa a ser 55 mais 4. Então, 55 mais 4 sobre 11. Então, isso aqui vai dar 59 sobre 11 avos. Ok? Então, aquela expressão em relação ao que nós queríamos. Então, nós temos a resposta, na realidade, ó. Ok? Então, nós temos... Vamos ver aqui o que nós temos como resposta. Eu quero o valor da expressão. Então, 59 11avos. Então, a resposta, 59 11avos. C de coisa. Ok? Então, lembre, passo a passo. Vamos verificar o que nós temos na questão de número 13. A questão número 13 é bem interessante. Um técnico de laboratório manipula 2 recipientes que contêm mistura da substância A e B. Embora os volumes das misturas sejam iguais, certo? Num dos recipientes, a proporção de A para B é de 1 para 2, quer dizer, uma parte de A, tá certo, para 2 de B. E no outro é de 3 quartos, que quer dizer 3 partes de A e 4 partes de B. Se ele juntar os dois conteúdos num único recipiente, qual passará a ser a proporção de A para B? Então, vamos tentar entender como é que funciona. Ora, ele diz que num dos recipientes, então vamos imaginar aqui, é como se eu tivesse aqui, tá certo? De 1 para 2. Então, é como se eu tivesse 3 partes. De 1 para 2. Então, seria uma parte A e 2 partes B. Então, lembre, 1 para 2, quer dizer, uma parte de A, 2 para B. E quem seria a parte 3 quartos? Quer dizer, 3 partes de A, certo? 3 partes de A. Então, nós temos 3 partes de A e 4 partes de B. Então, é como se eu tivesse esse recipiente dividido em 7 partes. Tá certo? Como se eu tivesse mesmo tamanho, como fosse a mesma quantidade. Então, é como se eu tivesse dividido em 7 partes. Ok? Então, como se eu tivesse dividido em 7 partes. Então, veja aqui. Tá bom? Então, vamos lá. É como se eu dividido em 7 partes. Então, pronto, pronto. Aí, o que ele diz? 3 partes de A. Pronto. 3 partes de A e 4 partes de B.
Pronto. Na razão de 3 para 4. Lembrando que nessa questão nós temos a mesma quantidade. Agora vamos com calma. Se nós juntarmos, o que que nós vamos ter? De A e de B. Veja para mim aqui. De A. Nesse daqui vai quem? Vai, ó, uma parte. Nós temos 3 partes aqui. Uma parte de A, então 1/3. Do segundo, o que que nós vamos? Quantas partes nós temos de A aqui? 3 partes. Em cima de quem? De 7. Então, são 3 sétimos. Quanto é que nós temos aqui? Tirando o mínimo. 21. 21 por 3 dá 7. Mais 21 por 7 dá 3. 9. Então, nós temos 16. 9, 7, 16 sobre 21. Então, isso é a quantidade da substância A. Substância B. A quantidade que tem nessa primeira parte são 2 partes de B. Então, nós temos 2/3. Ok? Na segunda vasilha, nós temos o quê? Quantas de B? Nós temos 4 partes. Quer dizer, o todo são 7. Então, nós temos 4 sétimos. Então, vamos lá. Juntando, total. Então, nós temos 21. 21 dividido por 3 dá 7. 2 vezes 7, 14. 21 dividido por 7 dá 3 vezes 4, 12. Então, nós temos aqui 26 sobre 21 avos. Então, lembre, entenda, uma parte de A e 2 para B, então imagine como se você tivesse 3 partes. 3 partes. Então, uma fica para uma parte de A e 2 de B. Está aqui uma parte de A e 2 de B. Na proporção de 3 para 4, existem 3 partes de A, está aqui as 3 partes de A e 4 partes de B. Então, se nós somarmos as partes de A do que estava no 1, mais as partes que estavam no 2, se nós somarmos vai dar 16 sobre 21 avos. Ele quer saber, tá certo? A proporção. Então, o que eu quero saber? Então, simplesmente, ok? Então, ele quer a proporção, ok? Então, vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, ele quer a proporção. Então, ele quer saber de A para B. Ok? Então, vamos lá. Vamos atrás. O que nós temos do A? Do A foi 16 sobre 21 avos. Então, 16 sobre 21 avos. Ok? De B. Tá certo? De B, 26, 16, 21. 16 sobre 21. Então, 16, 26, vamos ver já aqui, ó. Então, ó, de A, 16, 21. De B, 26 sobre 21. Então, 26 sobre 21 avos. Joia? Então, o que eu faço? Divisão de fração. Repete a primeira, 16 sobre 21, multiplica pelo inverso da segunda, 21 sobre 26. E agora vamos simplificar, fazendo pitiozinho gostoso, ó. Vamos nos livrar do 21, né? Aí eu simplifico, aí eu fiquei com quem? Com 16 sobre 26. Aí o que nós fazemos? Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Se eu dividir 16 por 2, eu fico com 8. Se eu dividir 26 por 2, eu fico com 13. É possível simplificar agora? Não. Nós chamamos isso aqui de fração irredutível. Então, ele pergunta, qual a relação? Ó, ele pergunta, bem aqui, ó, qual passará, olha aí, ele conteúdo nas duas, né? Qual passará a ser a proporção de A para B? Então, a proporção de A para B será de 8 para 13. Então, será de 8 para 13. Então, o item correto é o item E, tá certo? Então, bem interessante a questão. Passo a passo, você tem que verificar o que acontece. Então, vamos ver o que diz agora a questão de número 14. Interessante, né? Passei a 14. Diz assim, ó, olha como é interessante. Bem assim, diz, ó, 3 peças de tecido
que mede 30, 36 e 42. 30, pronto, 30, 36, 30 é essa, 36 e 42. Aí ele diz, respectivamente, deve ser dividida em pedaços, todo o mesmo comprimento e de maior tamanho possível. Maior tamanho possível. Ora, eu vou dividir, eu tenho que encontrar um número que divide os três no mesmo instante. E é maior. Quem é ele? É o MDC. Não vou dividir? Então é o MDC. Então, esse pedacinho que eu tenho que dividir os três no mesmo instante, esse pedacinho é o MDC. Então, como é que a gente calcula o MDC de três números? Fatoração. Então, 30, 36 e 42. Então, vamos lá. Vamos relembrar. O MDC. Por 2. Aí, o que que eu tenho? Tenho 15. Tenho 18. Tenho 21. Lembre, como é que é a regrazinha de calcular o MDC? Você fatora. Quem é o MDC? É o produto daqueles fatores primos que dividiu os três no mesmo instante. O 2 não dividiu os três no mesmo instante, então eu separo o 2. Agora, vamos lá. Por 2, eu tenho 15, eu tenho 9 e tenho 21. Observem que o 2, né, segundo 2, não dividiu os três no mesmo instante. Então, eu não conto com ele, no MDC. Então, agora, vamos por 3. Por 3, dá 5, dá 3 e dá 7. Observem que o 3, você dividiu os três no mesmo instante. Por 5, por 3 ainda. Então, ainda posso fazer por 3. Então, por 3. Então, eu tenho 5, tenho 1 e tenho 7. Lembre, esse 3 não dividiu os três no mesmo instante. Então, não conto como o MDC. Tá certo? Fator primo do MDC. Então, por 5, dá 1, dá 1 e dá 7. Então, por 7, dá 1, 1 e 1. Então, lembre, eu só devo considerar quem? Fatores primos, o 2 e o 3. Então, o MDC é 2 vezes 3, que é igual a 6. 2 vezes 3, 2 vezes 3, que é igual a 6. Pronto. Essa tecnologia, beleza, maravilha. Então, veja o que ele quer. Tá certo? Ele diz, o comprimento de cada pedaço em metros. Então, resposta correta, A. Ok? Então, vamos para a próxima. Vamos ver o que nós temos. A questão de número 15 diz assim. Numa divisão, o quociente é 3. E o resto é 6. A soma do dividendo, do divisor, do quociente e do resto é 107. Qual a diferença entre o dividendo? Qual a diferença entre o dividendo e o divisor? Professor, o que é isso? Quem é esse tal de dividendo e divisor? Vamos lembrar. Olha, numa divisão que nós usamos, chamar divisão da chave, nós temos um elemento que é colocado aqui, outro que é colocado aqui, temos alguém por aqui e temos alguém por aqui. Então vamos lá, dá nome aos bois. Quem fica aqui é o dividendo. Dividendo. Quem fica aqui é o divisor. Divisor. Quem fica aqui é o quociente. E quem fica aqui é o resto. E qual a relação que existe? Do abraço. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Pronto. Joia. Então lembre, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos ver agora os dados. O que é que eu tenho? Ele diz, numa divisão, o quociente é 3 e o resto é 6. Então, ó, numa divisão, o quociente, ó, numa divisão, olha o que ele diz, ó. Ele diz, numa divisão, o quociente é 3 e o resto é, tá certo? Numa divisão, o quociente é 3 e o resto é 6.
o quociente é 3 e o resto é 6. Pronto. Ó. Numa divisão, o quociente é 3 e o resto é 6. A soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto é 107. Então, ele diz, a soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto, a soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto, é igual a 107. Essa é a informação que ele está dando. Então, vamos lá. Ó, a soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto é 107. Qual a diferença entre o dividendo e o divisor? Qual a diferença? Então, vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Temos D grande, temos aqui o D pequeno. Qual é a relação que existe aqui? Simplesmente D grande, tá certo? É igual a quem? A 3D pequeno mais 6. Ok? Então, vamos verificar o que ele diz. Ó. A soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto é 107. Qual a diferença entre o dividendo e o divisor? Então, vamos fazer as continhas. Ok? Então, nós temos aqui uma coisa bem simples. Tá certo? Ele diz, a soma desses quatro dá 107. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos, vamos lá, quem é o dividendo? 3D mais 6, mais D, desconhecido, mais o quociente. Quem é o quociente? 3, mais o quociente, mais o resto. Quem é o resto? 6. Isso aqui é igual a 107. Nós temos 4D, certo? Mais, aqui nós temos 9, 9, 6, 15, certo? 15 é igual a 107. Então, o que nós temos agora? Encontrar. Então, 4D, então nós temos 100, certo? Então, vamos lá, 107 menos 15, ok? Então, umas continhas aqui, 107 tirando 15, então nós temos 5, diferença, 5 para 7, 2, certo? 1 para 10, 9, 1 para 1, nada, então 92. Então, 4D é igual a 92. Então, quem é D? É 92 dividido por 4. Ok? Então, 92 dividido por 4, o que sobra para a gente? Então, vamos lá. Só continha, só continha. Então, nós temos 92 dividido por 4. Separa o 9, 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Então, dá 12. 3 vezes 4, 12, para 12, nada. Então, nosso amigo aqui é igual a 23. Ok? Então, vamos lá. Ora, nós temos, veja o que nós estamos a determinar. Nós encontramos o valor do divisor. Divisor é 23. Está faltando o nosso dividendo. Então, vamos para cá, voltar para cá. Ó. O nosso dividendo é 3 vezes o nosso divisor, que é 23, certo? Mais 6. Então, o nosso divisor é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, mais 6. 3 vezes 3, 9, 6. Então, o nosso rapazinho divisor, tá certo? É 23, então o dividendo é igual a 75. 9, 6, 15. Tudo bem. Então, até aqui, beleza. Agora, vamos voltar, dar uma olhadazinha, o que ele quer. Numa divisão, o quociente é 3 e o resto é 6. A soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto é 107. Qual a diferença? Pronto, está aqui, ó. Qual a diferença entre o dividendo e o divisor? Qual é a diferença entre o dividendo e o divisor? Então, é isso aqui que ele quer. Então, é 75 tira 23. Pronto. A nossa resposta é isso aqui. Então, 75 tirando 23
Então, nós temos 2, certo? E nós temos 5, ok? Então, nós temos resposta 52. Pronto! Vamos lá, gabarito. Certo? O que ele perguntava? A diferença. Resposta, C de casa. Essa é a questão de número 5, ok? Então, C de casa. Então, vamos ver agora a questão de número 16. O número de fitas, eita, nova, de fitas de vídeo que Marcelo possui está compreendido entre 100 e 150. Grupando de 12 em 12, então se eu agrupar, se eu colocar nos pacotes 12 de 12, certo? Aí o que que acontece? E aqui, certo? Se eu agrupar de 20 em 20, de 20 em 20, certo? Sempre resta uma. Então, sempre tem uma aqui. Pronto. Ele quer saber a soma de todos os algarismos do número total de fitas que ele possui. É igual a quem? Sempre sabe. O que que nós temos aqui? Nós vamos pegar o total de fitas, dividir de 12 em 12. E dividir 20 em 20. Esquece. Faz de conta que não sobra nada. Ora, se eu tenho uma certa quantidade, dividir 12 em 12, não sobra nada. De 20 em 20 não sobra nada, então, na realidade, esse número ele é divisível no mesmo instante por 12 por quem? Por 20. Esse número, no mesmo instante, ele é divisível por quem? Por 12 e por 20. Então, o que que nós vamos calcular? Bem simples. Para nós calcularmos isso aqui, é só uma continha. Então, a dúvida é se é MDC ou é MMC. Então, vamos lá. Eu vou pegar 12 e vou pegar 20. Então, vamos lá. Por 2 dá 6 e dá 10. Por 2 dá 3 e dá 5. Por 3, certo? Por 3 dá 1 e dá 5. Por 5 dá 1 e dá 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, 12. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, dá 60. Então, na realidade, esse número, tá certo? É 60. Presta atenção, 60. Se eu pegar 60 e dividir por 12, dá exato. Se eu pegar 60 e dividir por 20, dá exato. Só que a quantidade, tá certo? Tem que estar entre, olha a questão, tem que estar entre 100 e 150. Então, implica que pode ser 60, pode ser quem? 120, pode ser quem? 180, pode ser qualquer quantidade. Professor? Ei, professor, peraí. Uma questão diz falta um. Onde está o segredo da questão? 60. Então, implica que a quantidade de fita é 61, a quantidade de fita é 121, a quantidade de fita seria 181. Na condição imposta, que ele diz que está entre, olha aqui, entre 100 e 150. Então, o nosso amigo é quem? É 121, a quantidade de fitas. Só que ele está pedindo a soma dos 3 algarismos do número total. Então, a soma é 1 mais 2 mais 1. Então, nós temos quem? 4. Então, 4 vai para a resposta B. B de belo, B de coisa boa, tá certo? Lembre disso, exercite e bote na cabeça. É possível aprender. Eu vou passar. É uma decisão sua. Tome essa decisão e vai fazer a diferença. Lembre sempre disso.